Olá, irmãos e irmãs. Saudações com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade com a segunda carta de Pedro. Vamos analisar a mensagem do apóstolo Pedro para a igreja cristã primitiva. Uma breve introdução e contexto histórico. A segunda carta de Pedro é considerada o testamento espiritual do apóstolo Pedro. Escrita pouco antes de sua morte, por volta dos anos 64 a 67 depois de Cristo, é uma exortação urgente e final aos cristãos perseguidos, alertando sobre os perigos iminentes dos falsos mestres, da corrupção moral e do desprezo à promessa da volta de Cristo. Pedro escreve com consciência de que sua partida está próxima, conforme revelado no capítulo 1, versículo 14 desta carta, e por isso deseja deixar um registro firme da verdade. Ele lembra os fiéis das promessas divinas, reforça a importância da santidade e da vigilância, e conclama os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Agora vamos fazer um resumo por capítulo. Capítulo 1. A base da fé e a autoridade apostólica. Pedro começa a carta exaltando a fé dos cristãos e afirmando que ela é um dom precioso. Ele convoca os crentes a crescerem espiritualmente, desenvolvendo qualidades como virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, fraternidade e amor. Pedro ainda reforça seu testemunho pessoal da transfiguração de Jesus no Monte Santo, legitimando sua autoridade apostólica. Ele conclui enfatizando que a profecia bíblica não é de interpretação humana, mas vem da inspiração do Espírito Santo. Capítulo 2. O perigo dos falsos mestres. Pedro alerta com severidade que falsos mestres surgirão dentro da própria comunidade cristã, promovendo heresias destrutivas, imoralidade e ganância. Ele usa exemplos históricos como os anjos caídos, o dilúvio nos dias de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra para ilustrar o juízo divino contra os ímpios. Esses homens são descritos como arrogantes, animalescos e escravizados pelos prazeres carnais. A carta adverte que aqueles que abandonam a fé verdadeira para seguir esses caminhos acabam em um estado pior do que antes de conhecerem a verdade. Capítulo 3. A promessa da volta de Cristo. Pedro escreve sua segunda carta para reacender a memória dos crentes e defender a veracidade da volta de Jesus. Ele refuta os escarnecedores que zombam da demora do Senhor, lembrando que Deus não está preso ao tempo humano. Um dia para ele é como 1000 anos. A vinda do Senhor será súbita como um ladrão e marcará o fim do mundo atual. Por isso, os cristãos devem viver com santidade e vigilância, esperando novos céus e nova terra. Pedro encerra a carta exortando os fiéis a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo, guardando-se do erro e glorificando a Deus eternamente. Faremos agora uma interpretação teológica e anotar as mensagens centrais. Sobre a santificação contínua. A fé verdadeira deve gerar transformação e crescimento em virtudes cristãs. Sobre a autoridade da palavra de Deus. As profecias não são invenções humanas, mas revelações divinas. A advertência contra os falsos mestres. Eles representam um perigo real dentro da igreja, conduzindo muitos à perdição. O juízo divino. Deus julgará com justiça, como fez no passado com anjos, o mundo antigo e Sodoma. Sobre o escárnio e dúvida quanto à volta de Cristo. Pedro combate argumentos céticos com a verdade da palavra. O eterno propósito de Deus. Deus é paciente, querendo que todos se arrependam antes do juízo final. A esperança gloriosa. Novos céus e nova terra serão o destino dos justos. O chamado ao crescimento espiritual. A carta encerra com o convite a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A segunda carta de Pedro é a despedida de um apóstolo que sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Com palavras firmes e cheias de zelo, Pedro exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, a crescerem em santidade e a se protegerem dos falsos mestres que já se infiltravam na igreja. Ele testemunha pessoalmente da glória de Cristo e afirma que a profecia bíblica é segura e inspirada por Deus.
No capítulo 2, o tom se torna mais severo. Pedro denuncia a corrupção, a ganância e o engano que ameaçam destruir muitos. Ele lembra que o mesmo Deus que julgou anjos rebeldes e destruiu Sodoma, também julgará os ímpios do presente. Por fim, Pedro aponta para a esperança suprema, a promessa da volta de Cristo. Mesmo que muitos zombem e duvidem, Deus não falha. Ele é paciente, desejando que todos se arrependam. O apóstolo termina com um convite que atravessa os séculos. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Que essa carta nos inspire a viver com fé, vigilância e esperança até o dia da eternidade. Se este estudo tocou seu coração, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal Bíblia Explicada e ative o sininho para receber os próximos estudos bíblicos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.